Boa tarde. Dando continuidade à nossa conversa sobre gestão de identidade, nesse módulo vamos apresentar os componentes de um processo normalmente suportado por um sistema de gestão de identidade. O primeiro de todos os componentes é o ativo. Como já vimos nas normas ISO 27001 e mesmo nas boas práticas como o COBIT, você protege o ativo contra um conjunto de ameaças. O acesso indevido é com certeza uma ameaça das mais graves. Dizem até que o crime do futuro será o roubo da identidade, o roubo das informações de identidades. Os ativos, então, podem ser locais físicos, sistemas, dados mais granulares como informação. Mas para efeito desse nosso treinamento, nós estaremos tratando os ativos na sua materialização como um sistema. Então, normalmente relacionaremos o sistema SAP, o sistema Microsoft AD, o sistema Exchange como ativos. Entidades são as pessoas ou programas de computador ou organizações que de alguma forma necessitam ou solicitam direitos de acesso a um recurso ou a um ativo para executar determinadas tarefas. Então, a entidade normalmente se materializa, para o nosso caso, logo adiante, por uma pessoa. Uma pessoa que, por motivos de trabalho, por motivos de negócio, precisa de acesso a sistemas. Ou seja, uma alteração na confidencialidade, integridade e disponibilidade. As credenciais é o conjunto de informações ou pedaço de informações que a pessoa ou o sistema apresenta para garantir que ela é ela mesma. Existem dois componentes clássicos do sistema de gestão de identidade, o PEP e o PDP. O PEP é normalmente um pedaço de software, que faz a garantia de que apenas os direitos que foram efetivamente concedidos àquela pessoa poderão ser executados. E o PDP, Policy Decision Point, é a entidade que armazena as informações de quais direitos podem ser exercidos por aquela entidade. Normalmente, na prática, em sistemas de prateleira, o PDP e o PEP estão inclusos, são parte do sistema. Por exemplo, um Active Directory, ele armazena quais são os direitos, por exemplo, quais são os grupos a que uma pessoa pertence, da mesma forma que o ODAP. Um SAP armazena quais são as roles ou procedures ou objetos a que uma pessoa, um usuário, vinculado a um usuário, tem acesso. E possui também os mecanismos para garantir que aquela pessoa tenha acesso àquelas informações, objetos, e não mais do que isso. Ou seja, em sistemas de prateleira, normalmente nós vemos o PEP e o PDP inclusos no próprio sistema, fornecidos com o próprio sistema. Um ponto adicional é o que faz a gestão de identidade. O sistema de gestão de identidade configura esses direitos. O sistema de identidade, através de um conector, provisiona a criação da conta e provisiona os direitos, alterando e configurando, registrando essas informações no PEP e no PDP dos sistemas que estão controlados pelo sistema de gestão de identidade. O acesso, então, é a possibilidade de que uma entidade altere a confidencialidade, integridade ou disponibilidade do ativo. Apenas o direito de leitura já altera a confidencialidade. Um direito de escrita ou eventualmente uma operação de alteração permite que essa pessoa ou essa entidade altere a disponibilidade e a integridade de um ativo. Então, o conceito básico é de que permite que a pessoa tome alguma ação com relação àquela informação ou àquele ativo. No mínimo, se divide em acesso físico e acesso lógico. Um sistema de gestão de identidade pode perfeitamente, nós temos casos onde clientes controlam também acessos físicos, como uma sala, uma passagem numa catraca. Adicionalmente, um direito de acesso é uma conta de serviço, que deve ser tratado com algum cuidado, porque normalmente possuem acessos privilegiados aos sistemas. Autenticação. Bom, a autenticação é o processo onde a entidade, por exemplo, uma pessoa, fornece as informações necessárias para que o sistema autentique, ou seja, verifique a autenticidade da solicitação. Dessa forma, uma vez autenticada,
a pessoa terá acesso aos direitos a que foi devidamente e previamente autorizada. Então, pode-se notar que a criação da conta da pessoa, ou seja, a criação do usuário vinculado a uma pessoa é o primeiro passo. O segundo passo é fornecer direitos vinculados a esse usuário. Um terceiro passo é fornecer credenciais de autenticação, que são previamente registradas no sistema, por exemplo, uma senha, e esta senha é também fornecida ao usuário que fará a autenticação prévia ao acesso. A autenticação, além da simples senha, pode ser acrescida de outros componentes, como um token ou um certificado, ou até mesmo biometria, como leitura facial e digitais. Quando você agrupa mais de uma das três alternativas, por exemplo, uma senha mais um token, ou uma senha mais biometria, você já pode tratar como autenticação forte, ou seja, você já pode mencionar que o seu sistema possui uma autenticação forte. A autenticação forte é normalmente utilizada para pessoas que possuem privilégios, administradores de sistema, ou com direitos de aprovação em algum perfil dos sistemas de negócio que justifique todo o processo adicional de criação e manutenção dos mecanismos de autenticação forte. A autorização é o processo que garante previamente como será verificado e como será concedido o direito às entidades. As boas práticas, é claro, recomendam que os direitos sejam agrupados em perfis, de forma que você possa gradualmente evoluir para suportar os processos de negócio. Os três principais métodos de controle de autorização são RBAC, MAC e DAC. Um bom sistema de gestão de identidades deve suportar os três, porque em vários momentos do ciclo de vida dos direitos, você pode necessitar da complementaridade entre dois ou até mesmo três deles. Então vamos lá. O que é RBAC? Role Based Access Control. Nesse modelo é definido um papel de negócio ou uma função, e a essa função são vinculados direitos nos sistemas. O processo como um todo exige que na contratação ou na entrada dessa pessoa para o grupo, ela seja então vinculada a um cargo ou função. E a esse cargo e função são vinculados direitos necessários para a execução das suas tarefas. É uma ideia interessante e exige bastante planejamento e muito envolvimento da área usuária. Normalmente, nós recomendamos que sejam criados alguns perfis básicos e se vá planejando o crescimento dos perfis ou a melhoria contínua dos perfis, de modo que a empresa consiga se aproximar o mais possível do controle de direitos baseados em papéis ou funções. Mandatory Access Control, MAC. Esse modelo se baseia no conceito de que os objetos, como arquivos, sistemas, possuem um nível de confidencialidade, uma etiqueta de nível de confidencialidade. Partindo pelo bem simples, secreto, confidencial, uso interno e público. Evidentemente, podem ser criadas dezenas ou até centenas de níveis de confidencialidade para atender às necessidades específicas de uma empresa. Mas, a título de exemplo, 4 níveis de confidencialidade: secreto, confidencial, uso interno e público. Para ter acesso a um sistema de acordo com esse modelo, é necessário que a pessoa, por exemplo, tenha um nível de confidencialidade exatamente igual ao nível de confidencialidade atribuído ao objeto. Ou seja, para ter acesso a um arquivo considerado secreto, classificado como secreto, a pessoa deverá ter atribuído um nível de confidencialidade secreto. Esse mandatório, quando combinado com outros níveis, com outros métodos, garante uma segurança adicional. Basicamente, um bom controle mandatório evita que as pessoas possam, indevidamente ou por engano ou levadas ao erro, concedam direitos de mais alto nível do que o necessário para a execução da tarefa, ou que exponha informações com nível de classificação superior àquele que a pessoa possui para ter acesso. Por exemplo, um plano estratégico que por alguma formatação interna esteja disponível em uma pasta, essa pasta não será concedida para, por exemplo, estagiários ou funcionários júniores, porque eles não têm o nível de confidencialidade necessário.
Discretionary Access Control, discrecionário. Esse é o modelo mais comum a ser implantado, normalmente o primeiro a ser implantado. Ele pressupõe que existem os conjuntos de direitos normalmente agrupados em perfis, como já mencionamos anteriormente. Os perfis possuem um responsável, ou owner, termo do inglês. Esse responsável tem a tarefa de conceder ou aprovar que outras pessoas recebam esses direitos agrupados nos perfis. Dessa forma, um exemplo simples, um diretor financeiro é responsável pelo perfil relatório de posição de caixa. Ou seja, a pessoa que recebe o perfil relatório de posição de caixa poderá, no sistema, extrair esse relatório, executar a transação que extrai esse relatório. As pessoas só terão acesso a esse relatório caso recebam formalmente a aprovação desse gestor, que é o responsável pelo perfil relatório posição de caixa. O perfil pode ser composto, vamos ver mais adiante, por outros modelos, outros formatos, mas basicamente o conceito do discrecionário é que todos os direitos devem ser previamente aprovados por um gestor nomeado. Então, esse gestor nomeado nos sistemas de gestão de identidades nacionais é tratado como o responsável pelo perfil de direitos. Identificador único. É necessário vincular a pessoa física à identidade digital, ou à sua identidade nos sistemas. No Brasil, recomendamos que seja utilizado o cadastro de pessoa física, ou seja, como identificador único que vincula a pessoa cadastrada no sistema de recursos humanos com a pessoa sincronizada com o sistema de gestão de identidade. A esse CPF, que vincula uma pessoa física, poderão ser vinculados diferentes identificadores ou usernames para que essa pessoa tenha então acesso aos sistemas. Para um equipamento ou sistema, utiliza-se o número de série como identificador único. Como já vimos, a partir do identificador único, é permitido criar então usernames ou identificadores. O identificador ou username é o primeiro passo, a primeira tarefa a ser executada quando se concede um direito de acesso de uma pessoa a um sistema. Uma pessoa, em função de sistemas legado, ou aquisição, ou mesmo crescimento não planejado dos sistemas nas empresas, pode possuir mais de um username. Microsoft AD, no nosso exemplo aqui, é M. Souza. No SAP, Mauro S. No e-mail, Mauro.souza. São diferentes usernames que estão vinculados a uma única pessoa física e esse vínculo é feito através do identificador único, como já vimos no slide anterior, recomendando que no Brasil seja utilizado o CPF. O identificador padrão, como já vimos, deve ser formado preferencialmente por uma regra. E essa regra, um bom sistema de gestão de identidade deve permitir que seja configurada a partir de informações coletadas da base de recursos humanos. Por exemplo, nosso exemplo aqui abaixo, a criação do identificador é nome, ponto, último nome. Um bom sistema deve permitir que existam a criação de várias regras, de forma que, caso a primeira regra, por exemplo, já contemple um username utilizado, já existente, o sistema passa para a segunda regra e assim sucessivamente, de forma que você possa cobrir um amplo espectro de usernames, normalmente interessante quando você tem um grupo grande de pessoas ou uma distribuição geográfica. Ciclo de sincronização. Já vimos que existe a informação das pessoas registradas na base de recursos humanos, em alguns casos em contratos de terceiros, ou ativos que possuem uma base própria de identificação. O ciclo de sincronização é quando o sistema de gestão de identidade busca informações da base de RH. Esse é chamado ciclo de sincronização primária. A partir daí, ele poderá executar um ciclo de sincronização ou ciclo de provisionamento, que é distribuir os direitos com base nas regras de negócio para os sistemas. Mas para efeito de gestão de identidade dos conceitos que estaremos colocando logo adiante, ciclo de sincronização é utilizado quando ocorre o processo de sincronização
entre as pessoas registradas no sistema de recursos humanos e as pessoas registradas no sistema de gestão de identidades. A partir desse ciclo de sincronização, poderão ser tomadas ações, como solicitação de direitos, revisão de direitos, revogação de direitos, entre outros. A fonte primária, como já mencionamos, é a fonte que fornece a melhor informação, a informação mais fidedigna. Em caso de divergência, prevalece a informação da fonte primária. Por exemplo, para a fonte primária de informações de pessoas, é a base de recursos humanos. A fonte primária de quais são os direitos concedidos a uma pessoa é o sistema de gestão de identidade. No RH é que estão registrados os dados, comparados e verificados com base em documentos oficiais, por exemplo, carteira de trabalho, carteira de identidade, passaporte. E no sistema de gestão de identidade estão registradas as autorizações para que as pessoas recebessem os acessos registrados. As identificações, as autorizações, como vimos há tempos atrás, podem ser feitas através de modelo role-based, mandatory ou discretionary. Normalmente, processos de negócio são suportados por processos de concessão, revisão e revogação. Eu estou mencionando processos de negócio aqui porque, em muitos casos, quando a empresa conseguir evoluir na gestão de identidade, ocorre você mapear o processo de negócio e definir os perfis de direitos necessários para que as pessoas operem ou running, ponham para rodar esse processo de negócio. Com isso, o processo de negócio e os perfis vinculados a ele aproximam a empresa do modelo role-based, do modelo onde o papel no processo de negócio corresponde a um conjunto de direitos. E, claro, o processo de auditoria, que busca identificar evidências de que os processos estão adequados às boas práticas, às recomendações e às documentações normalmente aceitas. Os processos de auditoria mais conhecidos são do Sarbanes-Oxley. É possível você também fazer uma auditoria COBIT, com base nas boas práticas. O HIPAA, um modelo de privacidade e controle de acesso a informações do meio médico, da estrutura médica americana. E a ISO 27001 e 27002, que são as boas práticas de gestão de segurança de informação, norma brasileira, que possui um capítulo específico sobre gestão de direitos de acesso e vale muito a pena serem seguidas e utilizadas como base de processos de auditoria. Processos de maturidade COBIT, utilizando ainda o COBIT 4.1. É importante lembrar que temos os 4 níveis, e até o nível gerenciado otimizado. Algumas perguntas que são interessantes quando se estiver tratando ou planejando um sistema de gestão de identidade. Evidentemente, podemos começar com o básico, que é basicamente a concessão e revogação de direitos. Essa implantação exige pouca mapeamento de processo ou pouca informação adicional. Mas no momento que a empresa decidir evoluir, o que a política de segurança fala sobre gestão de segurança? Como existe algum modelo definido pelo RH, por exemplo, que possa ser base para um conjunto de perfis adequados ao modelo role-based, onde você possa vincular direitos básicos, como grupos do AD, leitura em pastas, escrita em pastas, roles do sistema ERP vinculados a cargos. Isso facilita enormemente a concessão e revogação e controle de alteração de função de pessoas dentro da empresa. A empresa possui algum modelo discricionário, onde existe já mesmo que, por exemplo, no papel ou no e-mail, um processo onde as pessoas solicitem direitos e os direitos sejam aprovados, mesmo que seja, peço o direito igual ao do Zezinho e manda um e-mail e algum gestor responsável por aquela área responde copiando o TI, dizendo: ok, autorizo que o Mauro receba o perfil de direitos igual ao Zezinho. Isso já é um caminho. Normalmente, nesses casos, implantando um sistema de gestão de identidade, se for bem trabalhada a comunicação, as pessoas verão o processo de gestão de identidade apoiado por uma ferramenta como um ganho, como uma evolução, pois elas poderão ter ferramentas para executar as mesmas tarefas que já executam de uma forma mais produtiva e ágil, ou seja, ganho de agilidade. E o último, o que é mesmo modelo de acesso? Quer dizer, a empresa realmente trabalha num formato
muito aberto, eu diria que até perigosamente aberto. Padronização. Quais são os sistemas que a empresa usa? Quantos são os processos de negócio críticos para a empresa? 50? Demais. Normalmente existe aí um problema de mapeamento de processo. Então, quais são os sistemas realmente críticos? Os sistemas realmente críticos são padrão de mercado, quer dizer, é um LDAP, um AD, um SAP, ferramentas que possuem mecanismos que permitem que a gestão de identidade execute automaticamente alguns processos, como criação de usuário, concessão de direitos, revisão de direitos e revogação de direitos. Esses sistemas críticos estão atualizados ou razoavelmente atualizados, ou seja, implantar um sistema de gestão de identidade para controlar um sistema que está muito desatualizado e que está tendendo a ser desativado ou que necessita um pulo muito grande de versão, pode ser um custo desnecessário, pode ser uma despesa e não efetivamente um ganho. Então são análises importantes que devem ser feitas com relação a isso. Como é que é feita a interoperabilidade entre os teus sistemas? Existe uma base única de autenticação para todos os sistemas ou existe uma estrutura muito fragmentada? Por exemplo, um AD central, um LDAP central. Isso é importante para que logo adiante se planeje os recursos do projeto que vai envolver a implantação dos conectores para a publicação desses direitos. Por hoje, estamos encerrando esse módulo e logo adiante teremos o nível 2, que tratará dos fluxos e dos conceitos um pouco mais avançados de gestão de identidade. Muito obrigado.